Olá amigos, vamos à nossa videoanálise do índice Bovespa e também das ações preferenciais da Petrobras e Vale após o pregão desta sexta-feira, dia 25 de novembro. Então, iniciando essa nossa videoanálise semanal, olhando primeiramente aqui o fechamento da semana do Ibov, queda de 3,24%, fechamento abaixo da mínima dessa semana de forte alta, semana que rompeu um topo anterior, mas o detalhe mais interessante é que depois que rompeu esse topo anterior, não teve força compradora suficiente para superar a máxima dessa semana, que foi de 59.901 pontos. Pelo contrário, tivemos aí uma sequência de 4 semanas de queda, com o Ibov agora retornando para baixo da média móvel exponencial de 13 períodos e anulando esse candle, que era um candle que trazia uma perspectiva favorável. Então voltou a ter uma perspectiva negativa, a gente pode ver pelo gráfico diário, preço abaixo das médias, já com a formação até de um topo duplo, já cheguei a mencionar isso aqui na videoanálise. Então o cenário voltou a ficar negativo, com a chance maior da gente ver o Ibovespa no curto prazo testando a zona de suporte ali em torno dos 54 mil pontos, até essa mínima aqui tem 53.188 pontos. Depois desta região não há muito suporte não para o Ibov, antes dos 50.686 a 50 mil pontos. Um indício de fraqueza são os gráficos da Petrobras e Vale, que também começaram a perder bastante força. Vou comentá-los daqui a pouco. Lado do Ibovespa, a lado do Ibovespa já vinha dando indícios, uma queda até mais acentuada do que do Ibovespa. Nesse pregão foi coerente a queda, só que um pouco mais light, vamos dizer assim, a queda da LAD. Não tão forte, quase que estável a queda da LAD. E em relação ao Clímax, o Clímax gerou ainda uma divergência de alta. O que ainda temos uma possibilidade da gente olhando o gráfico do Ibov, de ter um pequeno repique de alta, mas observe que as médias já vindo a média móvel de menor periodicidade para baixo da de maior periodicidade. Então é um cenário ainda negativo para o Ibovespa. Para o Ibovespa retomar uma perspectiva um pouco melhor, teria que voltar preferencialmente para cima das duas médias, que estão a mais alta em 56.411 e o melhor ainda acima dos 57 mil pontos. Petrobras, dentro do que eu mencionei, caiu aí, perdeu força na semana, com queda de 3,4%, uma queda aí acentuada na Petrobras. O fechamento dela foi em R$ 21,01, topo no gráfico semanal, mas ainda acima da média móvel exponencial de 13 períodos. Tem uma região ali na faixa dos 20,89, 20,95, que é a região que pode sustentar ainda a Petrobras e gerar até um fundo aqui no gráfico diário. O fechamento dela no gráfico diário foi muito ruim, 3,05%, proporcionando a formação semelhante a de um pivô de baixa. Formação de um pivô de baixa, revertendo a tendência de alta para uma tendência de baixa, ainda não é muito forte, por não ter o preço ainda abaixo das duas médias. Média móvel de menor periodicidade acima da de maior periodicidade ainda representa ainda uma tendência um pouco mais fraca. Tanto que se essa ação bater aqui nessa região de suporte mais importante, 20,85, voltar a subir, fechar acima da média móvel de 13 períodos e fizer a nova máxima, média móvel 21,49, geraria uma possibilidade de entrada ainda nessa ação, baseado aqui num sinal de alta do gráfico diário em cima de um suporte do semanal. Essa seria uma estratégia aí de pensar em ponta compradora. Fora isso, não pensaria em ponta compradora na Petrobras. E olhando esse pivô de baixa, traçando os números aqui do Fibonacci, neste pivô de queda, a gente teria um objetivo por volta de R$ 20,31. O mais interessante é que se também a gente pegar aqui a altura dessa congestão, e projetar ela aqui para baixo, colocando aqui a linha no ponto que ela para, R$ 20,30 coincide com a projeção de queda do pivô, de acordo com os números do Fibonacci. Depois desses 20,30, 20,31, suporte mesmo só em 20,21 e 20,94. Então, se essa ação fechar abaixo ali dos 20,85 no decorrer da próxima semana, amplia a chance de vir a buscar os 20,21 a R$ 20 no curto prazo, piorando ainda mais a situação dela. Vale 5 é que teve uma situação bem pior. Fechou a semana com queda superior a 5%, 5,45%, mais um topo nessa ação, mais um topo descendente. Simples de verificar, se a gente traçar aqui uma linha assim nos topos, ligando os topos descendentes. Ainda está com fundos ascendentes,
estão proporcionando um triângulo simétrico no médio prazo. Tudo isso ainda favorável para uma tendência mais de baixa. Anulou a tendência de alta dela nesse pregão, fechou com queda de 2,13%, abaixo dos 39,27. Suportes mesmo mais próximos, só ali na faixa dos 38,35 a 38,10, tem até um pouquinho abaixo de 37,87, é a faixa de suporte para essa ação, e depois os fundos ali na faixa dos 36,91. Então o cenário ficou negativo novamente para a ação, a perda da mínima dessa semana 38,72 amplia a chance de queda, em busca no curto prazo dos 37,36, que é abaixo dessa zona de suporte que eu acabei de citar do diário, e estaria mais para buscar a região de dois fundos anteriores, aqui na faixa de outubro de 2010, início de outubro e final de outubro de 2010, não, de 2011, início e final de outubro de 2011. Então também cenário de compra aqui para essa ação não está muito bom pelo G60, nem pelo gráfico diário. Seria mais interessante aguardar um esticado um pouco maior, desde os 38,10 até se aproximar ali dos 37,36 para pensar em uma compra contra esse movimento de baixa. E por último, fluxo de capital estrangeiro, saída de 43 milhões de reais, deixando o saldo positivo ainda mais baixo no mês de novembro. No dia 23/11 foi essa saída. E aqui no gráfico a gente pode ver começando a perder mais força e acompanhando a queda do Ibov. Por enquanto ainda devagar essa saída, mas é um cenário que começa a trazer uma certa preocupação, um cenário mais coerente com a LAD do Ibovespa, que aponta para tendência de baixa. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site da Altoveira.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.